Hoje nós falaremos sobre a repercussão do debate presidencial dos Estados Unidos, sobre o futuro de Joe Biden e, principalmente, sobre o que é que você tem a ver com essa história toda. Começando pela repercussão do debate, meus amigos. Mas antes eu quero que vocês se inscrevam no canal, deixem o like e um comentário aqui e comentem esse vídeo, né? Compartilhem com seus amigos, beleza? Mas vamos falar da repercussão. Eu decidi esperar mais de uma semana para gravar esse vídeo comentando a respeito do debate, porque eu queria ver se a mídia democrata, se a turma de passadores de pano do Biden, eles iriam inventar uma narrativa mirabolante e falaciosa para dizer que o Biden foi super bem, ou se eles iriam, junto com o senso comum, ver a realidade e dizer que o vovô está completamente senil e incapaz de enfrentar uma corrida presidencial. Bom, o resultado foi esse. Apenas aqueles mais intoxicados no wishful thinking ainda dizem que Biden é capaz de levar em frente a corrida presidencial. O establishment americano, o Partido Democrata, os grandes cabeças desse sistema, eles já viram que não vai dar certo com Joe Biden. E aí é muito curioso ver o que é que eles vão fazer a respeito disso. Porque vejam só, o Biden agora ele é o presidente ideal para o establishment e o pior candidato possível para o establishment. Tentar explicar isso de maneira simples para todo mundo entender. Olha, como presidente, o Biden é alguém que é manipulado, alguém puxa as cordinhas. Ele não tem autonomia para fazer nada, obviamente ele não consegue nem governar a própria bexiga. Então, ele é um marionete perfeito na mão dos sistemas, os que eles chamam de warmongers, etc., do Partido Democrata, a turma da CIA, os banqueiros e etc. Ele é ótimo como presidente, mas como candidato ele é péssimo porque ele não ganha. Assim como vários, no caso da história do Brasil também, se encaixavam nessa categoria, né? Ótimos candidatos e péssimos presidentes. O Bolsonaro foi um deles. Foi um péssimo presidente, um ótimo candidato. O Lula também, né? O Lula como candidato é incrível, afinal ele ganha. Para ser um bom candidato, vocês têm que entender. É alguém que ganha, alguém que tem chance de chegar lá no segundo turno com 40%, 50%. Isso aí é um bom candidato. Biden não é mais uma coisa dessa. Biden não consegue ser um bom candidato, mas ele é um presidente perfeito para o establishment. E o interesse do establishment é, obviamente, contrário ao interesse da população. Falei, os warmongers, né, os belicistas que criam intrigas e guerras ao redor do mundo para aumentar o valor do complexo militar e industrial e aí tirar dinheiro do pagador de imposto americano para financiar a máquina de guerra inútil do outro lado do mundo. Pelo menos é assim que grande parte da população americana vê essa situação. E aí a gente vai passar para o nosso último tema, né? Que eu falei aqui. O que é que pode acontecer com Joe Biden? Ele pode ter que retirar sua candidatura, mas vai haver aí uma briga dentro do Partido Democrata, uma briga nas instituições americanas. Não sabemos como isso vai acabar, devido ao fato dele ter se tornado um candidato inviável, tá bom? A repercussão do debate, sem dúvida, foi extremamente negativa para o Biden, levando a esse impasse aí que vai acontecer. E por último, o que é que isso tem a ver com você? Eu já dei um spoiler mais ou menos disso agora no início do vídeo, né? Os americanos não querem mais saber de gastar o dinheiro deles em quantidades astronômicas com guerras que não tem nada a ver com eles. Os Estados Unidos estão caminhando a passos largos para perder o seu papel de hegemono no mundo, de unipolo. Está acabando a Pax Americana. E o que é que significa o fim da Pax Americana? Significa o imperialismo oriental. Significa o Império Chinês, o Império Russo avançando em cima de todo mundo. E esse é o maior dos problemas, pessoal. Porque muita gente imagina o seguinte, de que o Império Americano vai ruir e aí nós viveremos em um mundo multipolar maravilhoso. Os idiotas, russetes, a turma que acha a porcaria do Kim Jong-un maravilhoso, a turma que gosta da China, eles gostam de fazer essa propaganda aí do mundo multipolar. São todos estúpidos, porque o mundo multipolar significa a briga pela hegemonia do Império Russo, do Império Chinês. Pode vir aí um imperialismo indiano muito maluco, de um jeito que a gente nunca viu antes. O Brasil poderia estar nessa corrida, mas o Brasil é um fracasso por si mesmo.
O Brasil consegue se destruir sem a interferência dos outros. O Brasil consegue se estragar sem que os outros venham aqui fazer guerras e especulações e embargos. Não precisa de nada disso. O Brasil se estraga por si mesmo. E o Brasil poderia estar entrando, sim, na corrida para se tornar um grande império. Mas não, o Brasil está agora discutindo se o próximo presidente vai ser um cachaceiro decrépito e senil ou se vai ser o decrépito e senil do Bolsonaro. E até onde eu sei não é cachaceiro. É a única diferença. E também não é petista. Mas tem o Carluxo, então fica tudo elas por elas. Olha que maravilha. Bom, agora que eu falei mal do Brasil, vamos continuar falando sobre a queda do Império Americano. Por quê, meus amigos? Olha só. A última vez que eu falei disso, muita gente veio dizer que não, os Estados Unidos ainda é o país mais forte, vai continuar sendo mais forte por muito tempo, tem mais armas, tem mais influência, a maior economia, etc. E que minha análise sobre a queda dos Estados Unidos está errada. E eu venho refutar essas pessoas com o seguinte: não, essa análise não está errada. O Império Americano está decaindo cada vez mais. Você tem a decadência moral da sociedade, a decadência moral de seus representantes e políticos, assim como aconteceu em Roma. Olha, os americanos eles adoram imitar Roma, tá bom? A narrativa americana, a ideia dos Estados Unidos da América, que traz a paz para o mundo e etc. Isso aí parece muito com a narrativa romana, a mesma narrativa que os governantes romanos contavam para os seus cidadãos, é a narrativa que os governantes americanos contam para os cidadãos americanos, tá bom? A narrativa é parecida, a maneira como elas se constituem é parecida, e a queda parece que é parecida também. Veja aí, degeneração moral total na sociedade, entre as famílias, destruição da economia, inflação desenfreada. Veja, uma das coisas que causou a queda de Roma não foi simplesmente as invasões bárbaras, mas sim a destruição do dinheiro romano, quando Diocleciano começou a misturar outros metais no denário de prata e destruiu completamente o valor da moeda. Isso foi uma das razões que fez com que Roma evaporasse, Roma deixasse de funcionar. Além disso, houve também imigração em massa e, caraca, aí é parecido demais. Veja, Roma chegou um momento em que lutar e conquistar os bárbaros já não era mais a grande vontade deles. Eles preferiam integrar os bárbaros, preferiam abrir as fronteiras e trazer os bárbaros para que fossem transformados em romanos e todos se tornariam romanos. Olha, se isso não parece com uma coisa que a gente está vendo hoje acontecendo na Europa e nos Estados Unidos, meu parceiro, você está muito louco ou eu estou muito louco, tá bom? E eu quero que vocês se lembrem do seguinte: a queda de Roma foi uma coisa gradual. Não foi um imperador ruim que subiu ao poder e destruiu tudo. Olha, Calígula era um idiota, Nero era um idiota, Cômodo era um idiota, Caracalla era um maluco, cheio de malucos. Mas o Império Romano caiu mesmo quando o Odoacro chegou lá e destronou o moleque que eu nem lembro o nome, acho que era Otaviano alguma coisa. É legal que se você, em história romana, você chuta Augusto, Otaviano, sei lá, esses nomes, Marco Antônio, a chance de se acertar é imensa, né? O pessoal tem sempre um nome meio parecido. Mas o Odoacro chegou lá, acabou com tudo, e não foi no governo de nenhum desses malucos contumazes. Isso significa que a queda é um processo gradual e doloroso, em que a sociedade vai sentindo as coisas se esvaírem, vai sentindo a deterioração passo a passo. Igual eu olho aqui para o Brasil e eu vejo tudo se deteriorando aos poucos. A inflação corroendo o poder de compra das pessoas, é o aumento da criminalidade, é o fato de que bem ali os nóia montaram a desgraça de um ninho, tá a sujeira do caramba. Alguns quarteirões da minha casa, dá pra ver ali. Não tinha isso lá tem uma semana, porque agora tem. Agora tem um ninho de noiado ali. Isso aí é a queda de Roma, é a queda da civilização. Começa desse jeito. Primeiro tem um ninho de noiado ali, os caras fumam crack e tal, eles fazem as coisas deles lá, tá bom? É o que acontece. Aí daqui a pouco tá mais um quarteirão para perto. Daqui a pouco tá na rua ali de baixo. Daqui a pouco tá na porta da minha casa. É desse jeito que funciona, tá bom? É desse jeito que funciona. Eu tô presenciando aqui ao vivo a queda de Roma. No caso, isso aqui não é Roma, né? Poderia ser Roma, mas o Brasil nunca chegou ao patamar de poder ser Roma.
Os Estados Unidos também quer ser Roma, mas a gente sabe que a continuidade do Império Romano não é os Estados Unidos da América, de maneira nenhuma. A continuidade do Império Romano é a igreja, né? É o cristianismo. Mas isso é discussão para outro momento, outra situação. Eu quero que vocês se lembrem, o processo de queda em Roma demorou décadas, séculos para acontecer. O processo nos Estados Unidos também pode demorar ainda algumas décadas. Se eu estou dizendo que é iminente, não quer dizer que vai acontecer agora no próximo governo do Trump ou do Biden. Não, não, não. Não é igual, sei lá, a Valíria, que explodiram lá os vulcões das 14 chamas e morreu todo mundo, foi pro caralho dragão, maluco de cabelo branco, morreu todo mundo e acabou. Não, não, não. A vida real é um pouco diferente e impérios tendem a demorar a cair. Foi assim com o Império Mongol do Gengis Khan, foi assim com o Império Britânico, demorou muito tempo para eles desfazerem aquilo. O Império Português demorou muito também para ser desfeito. Então, pessoal, podem esperar aí grandes turbulências no mundo e lembrem-se, não vai acontecer a criação de um mundo multipolar bacana em que todo mundo vai ser amigo. Vai ser um mundo de briga por hegemonia entre grandes potências, tá bom?